Bom, então, bem-vindas ao nosso segundo encontro no nosso grupo Reprogramar-se. Quero agradecer a presença de todos que estão comparecendo ao vivo e depois vamos imprimir o conteúdo que a gente mandou aí para vocês, e tem vários exercícios muito legais que são da psicologia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai em cima um pouco daquele livro Pense Magro, e tem outras teorias também que eu incluí. Pensei na próxima semana de nós fazermos uma oficina no nosso próximo encontro. Vai ser super legal, viu? Vamos lá, então. A nossa programação de hoje. Então, eu fiquei de trazer aqui bem a da sabotagem. Por quê? Então, a gente começou o nosso grupo na semana passada e provavelmente vieram muitas questões, né? Questões como do tipo, depois eu começo, hoje não vai dar, amanhã eu imprimo. Procrastinação. Então, muitas pessoas às vezes não conseguiram imprimir, mas assim, não coloquem esse peso na consciência de vocês, porque eu acho que o lema, o que a gente quer trazer aqui no nosso grupo é leveza. Então, acima de tudo, a gente quer muito que vocês sintam-se acolhidas e abraçadas nesse processo, beleza? Então, se tiver alguma dificuldade, se tiver algum questionamento, pode escrever no grupo que nós vamos ajudar. Eu, da forma da psicologia comportamental, e a Gra na parte da nutrição. Às vezes a gente não consegue, talvez, né, Gra, responder todas as perguntas que são feitas lá no grupo, coisas específicas. Às vezes uma pergunta vem ampliando para outra, e para outra, e para outra. Então a gente vai tentar colocar aquele bolo de fibra com banana, aveia, aliás, de aveia com banana, foi o primeiro bolo que eu acertei em fazer. Falei, olha, agora tá bom. Então, a gente anima, né, quando uma coisa dá certo, que fica legal, a gente acaba reforçando ali e sai um pouquinho do ciclo da autossabotagem. E aí, por quê, né, repetindo mais uma vez, eu entro também nesse processo, não num processo de emagrecimento em si, mas de reeducação alimentar no sentido de uma doença autoimune, que eu desenvolvi, artrite psoriásica, endometriose. Então, quem participou já da primeira, eu comentei sobre algumas coisas, eu tive que mudar alguns hábitos alimentares e parar de comer tantas coisas de embalagem, e optar mais por coisas que vão nutrir realmente meu corpo e vão me dar uma sensação ali de bem-estar e não de tantas dores, que quem tem essas doenças sabe, né, como que funciona. Vamos ver, a André tá falando aqui que tá travando. Tá travando para vocês, gente? Para mim, para você também, Gra? Sim. Ih, tá travando? Estava, agora parou. Ai, Jesus. Tomara que dê certo, viu? Semana passada, gente, é uma luta, viu? Agora, para mim, travou você. Oi? Travou enquanto você falava. Ai, Jesus. Mas ela trava e já volta. Tá, vou dar continuidade aqui ao slide. E aí. Oi? Não, agora parou. Oi, Gra? Ah, tá.
Bom, então o que é a segunda semana? A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre autossabotagem e alguns exercícios, né? Eu quis trazer essa semana para a gente tentar bloquear esse sabotador. Vou enviar no grupo um link. Quem já participou de alguma oficina minha, algum evento, algum encontro, já conhece esse link e já deve ter feito esse teste dos sabotadores. Mas eu vou enviar lá no grupo depois para vocês avaliarem qual é o sabotador de vocês. E depois de responder o questionário naquele link, vai sair o resultado. Então, nesse resultado, você vai conseguir identificar de forma mais específica o que vem te sabotando, beleza? Aí eu coloquei aqui, né, no primeiro slide, se você consegue distinguir a fome com a vontade de comer. Então, os exercícios terapêuticos dessa semana, lá, eu vou enviar depois lá no grupo amanhã, tá? Eles vão estar ligados a gente estar separando a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque você identificando a fome emocional, identificando o que é a fome emocional, da fome física realmente, isso já é um grande avanço no processo da reeducação. Aí eu coloquei aqui, você tem baixa tolerância à fome e ao desejo incontrolável de comer? Então, tenta fazer essa pergunta para você aí, para a gente ir identificando, né, qual que é o sabotador que vem te fazendo você procrastinar aquilo que você deveria ter começado, digamos assim, a dieta, o emagrecimento, às vezes nem é tanto pela questão do emagrecimento, é por uma questão de saúde, né? Assim como a gente também pode participar do grupo quem busca saúde, né? E aí eu coloquei que, às vezes, a ansiedade, gente, pode estar levando a gente procrastinar e sabotar nesse processo aí da alimentação saudável. Por quê? É bem mais fácil, às vezes, a gente pensar no chocolate, porque o chocolate ele vai nos dar ali aquela satisfação imediata, bem, ela não vai comer chocolate de vez em quando, né? O que não pode se tornar um vício e acabar se tornando um ciclo ali de que eu preciso. Depois que a gente envia lá, PDF no grupo, que você vai conseguir buscar esse autocontrole através da mudança de pensamento, beleza? Então, aqui eu coloquei 3 situações nas quais pode ser que tenha ocorrido com você. Você ficou sem comer por muito tempo e se sentiu bastante faminto. Isso pode ter acontecido. Você comeu uma boa refeição e ainda quis comer mais. Isso era vontade de comer mais. E a terceira situação é você sentiu uma urgência muito forte de comer, que veio acompanhada de uma tensão e de uma desagradável sensação na boca, na garganta e no corpo. Isso era desejo. Então, nesse slide, eu estou demonstrando para vocês em algumas situações que existe a diferença de você estar com fome, estar com vontade e estar com desejo. Então, a gente vai identificando isso também nas atividades. Aqui, considerando quanto tempo do seu dia e da sua semana é necessário para. Aí eu vou ter lá também no PDF o modelo de planejamento, que vocês vão colocar lá o recordatório alimentar, que a gráfica. Então, vocês
saber quais alimentos vocês vão fazer as compras lá no mercado. É importante sempre ir no mercado sem fome, tá, gente? Senão dá bagunça. E alguém vai no mercado aí com fome? Responde aí. Alguém vai no mercado com fome? Pode escrever também. Esse, às vezes, acaba sendo um sabotador, né? A gente acaba colocando ali chocolate, bolacha, um monte de coisa que, às vezes, a gente nem ia comer. Não é que é proibido comer, só que a gente precisa tentar ver, assim, qual que é o nosso nível, né, de satisfação. A Érica comentou. Eu vou no mercado com fome. KKKK. E é assim que acontece, né? Às vezes aquele lanche rápido que a gente quer fazer no meio da tarde, né? Entre o almoço, que a gente está com corrido no trabalho, também a gente pode acabar comendo uma coisa que não é tão legal assim para nossa saúde e para o seu planejamento de emagrecimento, ainda em 2022. Então, assim, é importante a gente tentar vigiar esses processos nossos, né? Coloquei aqui também preparar as refeições. Então, é importante a gente entender e buscar o que a gente vai comer para a semana. Geralmente, algumas pessoas vou fazer a preparação ali e deixem marmitinhas separadas. Então, separa o dia da semana para você cuidar dessa parte para você. Pensa assim que é para você, não é algo assim fútil, é importante, né? Então, cuide de você assim como você cuidaria de uma pessoa para uma outra pessoa, às vezes, muitas vezes a gente faria, né? Então, faça isso por você, comece a fazer esse exercício. É mais um exercício aqui do nosso grupo, beleza? Sentar para comer suas refeições lentamente. Esse também é um exercício que vai estar no PDF que a gente vai disponibilizar amanhã. E é importante a gente olhar cada alimento, sentir o sabor de cada alimento. Quando a gente passa e come muito rápido, acaba que a gente não dá valor ali, né? Então, só engole. Então, isso não é muito saudável. Deixa eu aceitar aqui, Raquel. Aí. Então, é importante que você sinta o alimento para que você medite, né? Respire, relaxe e se encontre naquele momento da alimentação, que é um momento tão gostoso. Os exercícios no grupo, né? Que eu coloquei aqui. Completar e conferir sua lista de tarefa do dia. Também vai estar no PDF nosso que a gente vai compartilhar com vocês. Aqui eu coloquei alguns pensamentos sabotadores que pode acontecer no seu pensamento. Então, nós agimos à medida que a gente pensa. Então, certamente a gente vai mudar os nossos hábitos, sim. Então, vamos lá para um pensamento sabotador que eu coloquei aqui. Essa tarefa é muito difícil, eu não tenho vontade de fazer isso. Pode mesmo, tá? Isso não vai exigir tanto tempo ou energia. Por que não tentar para ver o que acontece? Então, a gente sempre vai adaptando novos pensamentos. Então, eu tenho certeza que se você se propor a buscar a transformação desses pensamentos, do sabotador para a resposta adaptativa para você, isso vai contribuir sim para o seu processo de emagrecimento, ainda nesse ano de 2020, 2022. Tô na pandemia, né, 2020. Enfim, o outro pensamento aqui que eu coloquei é por que preciso saber a diferença? A diferença que eu quis dizer é de fome para vontade de comer. Vou apenas continuar fazendo a minha dieta e pronto. Bom, primeiro que dieta é muito restritivo.
a chance de você desenvolver uma compulsão alimentar, ou de você parar no meio e falar, não aguento mais, vou chutar o balde. Depois está lá você buscando o balde de novo, né? Então, é importante a gente fazer essa reprogramação, readaptação do nosso. Quando eu chegar na fase de manutenção do peso, estarei mais flexível com a alimentação. Se eu comer se nesse momento eu não praticar e reconhecer a diferença entre fome e desejo de comer, não serei capaz de fazer a dieta com sucesso e voltarei a engordar. Então, assim, fui ler rápido, mas mais ou menos esses são os pensamentos e o estilo de processo que a gente vai fazendo alimentalmente, tá bom? São só alguns exemplos. E aqui eu coloquei, pratique a tolerância à fome. Então, também no nosso PDF vai ter lá um exercício onde você vai colocar, por exemplo, de manhã, você comeu alguma coisa de manhã e como que é a tolerância à sua fome até o horário do almoço. Então, como tem sido as suas refeições, quanto tempo você aguenta esperar um pouco mais. Sabe quando a gente vai fazer exame de sangue, que às vezes a gente precisa ficar um tempo sem comer? Às vezes a gente percebe que a gente aguenta ficar aquele tempo sem comer, né? Então, é importante a tolerância. E isso, eu acredito que a Gá vai poder dizer se é verdade ou não. A água, ficar tomando água com uma certa frequência, ajuda a segurar um pouco, né, Gra? Ou não? Porque às vezes a gente não tá com fome, né? A gente só quer comer. Então você acaba se hidratando, acaba enganando o cérebro, né? Aí você começa a perceber que você nem estava com tanta fome assim. Sim. E aí, agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre os carboidratos. O nosso encontro, ele tem mais ou menos um tempo de 40, 45 minutos. Aí a gente vai abrir, depois que a Gra terminar a apresentação dela, comentar um pouco sobre algumas questões. Agora que eu vi, Gra, que eu salvei o slide em inglês. Mas, enfim, gente, vamos focar nas diversidades. Foi eu que salvei o slide, estou vendo aqui, mas tá tudo certo. Vamos lá, né? Peraí, só vou pegar mais um pouquinho de água. Tá. Então, assim, gente, agora a Gra vai falar um pouquinho sobre os carboidratos. E na hora de editar, eu acabei esquecendo de tirar algumas partes ali da edição. Deixa eu ver. Acho que enfim, acabou passando. Mas é isso. E aí. Vou lá. Então, meninas, quem estava na aula... A gente vai para a pergunta. Na aula, quem estava na aula, quem estava participando, né, do grupo semana passada, eu foquei muito no carboidrato. Por quê? É impossível falar de reeducação alimentar, de mudanças de hábito, sem falar do carboidrato, né? Porque, assim, 90% das pessoas, elas têm problema, não é problema, mas tem um consumo elevado do carboidrato. E, como eu já disse, né, eu já havia falado a semana passada, aí eu vou falar para vocês um pouco as consequências do excesso de alimentação na nossa rotina. Então, quando nós consumimos o excesso de carboidrato, que
nós consumimos demais e acaba passando da conta daquilo que a gente precisa para fechar nossas calorias, primeira coisa, vamos aumentar de peso. Então, assim, excesso de carboidrato leva ao aumento do peso. O aumento do peso, a pessoa tem mais predisposição de desencadear diabetes tipo 2. Alguém de vocês tem diabetes? Conhece alguém que tem diabetes? Podem responder. Não? Um pequeno índice de diabetes tipo 2 nos exames dele, deu alterado lá, né? Sabe quando no exame dá que não é já uma diabetes, mas assim, é um cuidado já que a pessoa tem que tomar. Então, assim, né, o excesso de carboidrato eleva, o excesso de carboidrato vem ao aumento de peso tem a diabetes tipo 2, né? Eu estou falando da diabetes tipo 2, mas tem diabetes tipo 1, tem diabetes tipo 2 e tem diabetes gestacional. Né? E cada uma acontece numa fase da vida diferente. Então, aí a diabetes não controlada, uma diabetes que não tem uma alimentação regrada, que não tem a prática de atividade física, ela tem várias consequências. E uma das... Pode passar, Pri. E uma das consequências da diabetes é que a pele fica adormecida, principalmente nos membros inferiores, né? Que começa pelo pé, vai subindo na canela, e assim vai. Então, aqui, ó, essa primeira figura é de uma pessoa que tem a diabetes bem descompensada, né? E ela tem dislipidemia, né? Que a gente chama. Aí o pé fica assim, bem gordinho mesmo, parece um pãozinho. Então, isso é um sintoma característico. Aí, aqui no 2, na imagem 2, já é moderada, quando a pessoa começa a perder toda a sensibilidade do pé e ela começa a bater, né, nos móveis, tropeçar, e ela passa a não sentir, né? E aí, com isso, acaba gerando uma ferida, e essa ferida, ela vai se abrindo, e a pessoa não vai sentindo. Aí chega assim, na fase 3, que é a severa, né? Que já fica todo roxo, isso aqui já é como fala? Nossa, fugiu a palavra. Aqui já está necrosado, né? Que a pessoa perde a sensibilidade e já evolui para morte do tecido e, consequentemente, a necrose. A necrose acontece quando não há irrigação mais do sangue, né, nessas partes do tecido. E, nesse caso, é somente cirúrgico. Então, na imagem 3, vocês podem ver que foram amputados todos os dedos do pé. Geralmente, começa assim, a amputação de um dedo, né? Aí, se não tem vascularização no segundo dedo, amputa o segundo dedo. E assim sucessivamente, né? Enquanto o médico não encontrar vascularização nos dedos, vão sendo amputados. Vocês conhecem alguém que sofreu de amputação de dedos por causa da diabetes? A André falou que eu conheço o pai do meu cunhado, meu irmão teve Covid muito grave, ficou com sequela de diabetes emocional. Olha. Pessoal, eu não estou assustando vocês, não, tá? Porque, assim, é impossível eu falar de nutrição comportamental, de mudança de estilo de vida, sem falar dos carboidratos, das consequências do consumo, né? Que desencadeia depois diabetes, é mais, assim, um alerta mesmo, né? Para gente que
quando eu digo a gente, eu também se enquadro, né? Porque eu também, antes de ser nutricionista, eu também sou ser humano, eu também consumo carboidrato, né? Então, assim, quando eu falo a gente, é porque eu estou junto. Mas, assim, nem todas as pessoas têm um percentual que tem sobrepeso vai desencadear diabetes, entenderam? E, assim, como nós várias pessoas que são magras, mas têm um consumo excessivo de carboidrato e que desencadeiam diabetes. Então, assim, não é uma regra, só as pessoas acima do peso que vão desencadear diabetes, como nós também temos pessoas magras que desencadeiam. Vocês entenderam? Tá fácil de entender? Porque às vezes eu falo muito rápido. Gaúcho, né, Mara? Gente que tem sangue de gaúcho fala meio atropelado. Então, gente, assim, qual que são os Eu não principais sou gaúcha. Hã? Você não é... Não, eu Ah, tá. Tá. Então, deixa eu quais falar são rápido. os sintomas clássicos da diabetes? Sede excessiva pode ser uma, se a pessoa não tem o hábito de ingerir a quantidade de água que ela precisa durante o dia, pode ser um indicativo, não quer dizer que seja, porque assim, os sintomas variam muito de pessoas para pessoas, né? Nós não somos iguais. De repente, a pessoa tem esse sintoma, mas a outra não tem. Então, se bebe muita água, vai fazer muito xixi. Polifadiga, né? Se sente cansada, anda uma quadra, já sente muita canseira. Então, isso é um sintoma. Perda ou aumento de peso, pode ser uma característica. Visão turva, pode ser uma característica. Formigamento nos membros inferiores, né, do joelho para baixo, pode ser uma característica. Tem algumas pessoas que sentem dor de cabeça, né? Então, assim, é muito relativo os sintomas de pessoas para pessoas. Passar, Uhum. Pri. Essa acantose nigrans, alguém já observou em alguém que tem um colar marrom no pescoço? Vocês já viram em alguém? Eu já vi. Né? Nas pessoas morenas, ele só fica branco, né? E nas pessoas brancas, ele fica marrom. Alguém já viu? Não? Então, isso já é um indicativo de resistência à insulina, né? De uma pessoa. Geralmente, nesse estágio, já está. A pessoa já é diabética. Ela escurece aqui, na axila, né? Geralmente é os dois juntos. Tem pessoas que dá umas birruguinha marrom, umas birruguinha bem fininha. Também é um indicativo. Tem pessoas que acham, às vezes, que é sujeira, né? Por exemplo, eu já tive pacientes que... Porque isso aqui é um sintoma clássico, né? Que eu falei, nossa, você tem que observar melhor. E a pessoa falou assim, ai, não, acho que é porque tá verão, né? Suei, é poeira. E não era. Qual que é o tratamento para diabetes? Tratamento nutricional, né, onde a gente adapta todo o cardápio da pessoa, retirando no máximo que a gente consegue os alimentos, os carboidratos refinados, né, que são os carboidratos simples, a gente retira os embutidos, que são ricos em sódio. Atividade física é um dos tratamentos, então, medicamentoso, nutricional e atividade física. E terapia, como a Andrea falou, né, a pessoa que ela conhece tem distúrbio de diabetes emocional. Então, a gente não consegue tratar somente com medicamento, né? Quando a gente consegue incluir todas essas alternativas, o sucesso do tratamento é garantido. Pode passar, Pri.
Pri, travou? Oi? Passou aqui. Tá. Então, é assim, meninas, o que eu quero dizer para vocês? Quem me segue no meu Instagram sabe que eu falo muito de atividade física, né? Eu falo muito de reeducação alimentar, de mudanças de hábito, muito de saúde emocional, porque eu não consigo fazer com que o meu paciente ele tenha um resultado esperado, um resultado eficiente, sabe? Um resultado para a vida toda. Então, assim, quando eu falo em atividade física, eu não estou falando para a gente ir na academia e ficar no estilo da Gisele Bündchen, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que quando eu falo de magreza, né? De estética, de beleza. E não é isso que eu quero passar para minhas meninas, né? Quando eu falo de atividade física, eu estou falando de de sono regulado, de humor, de socialização, né? Quando a gente pratica atividade física, a gente acaba conhecendo outras mulheres e a gente acaba fortalecendo o nosso vínculo, a gente acaba tendo troca de experiência. Então, a gente precisa desmistificar de atividade física é só para estética, e não é para produção de hormônio, para regularização dos hormônios, né? Então, assim, a gente sabe que a atividade física só nos traz benefício, né? E a gente precisa praticar mesmo. Ai, só um pouquinho, a bateria do meu notebook está acabando. Luiz, traz o carregador, fazendo favor. E então é isso. E, né, quando eu falo da musculação, eu não estou falando para a gente treinar e ficar igual as fisiculturistas, né? Porque esse não é o nosso objetivo. Quando eu falo da musculação, é para produção de massa magra, né? De todos os outros itens que eu já citei. Então, a gente precisa praticar atividade física para ter uma resposta, né, melhor na nutrição, porque sem atividade física, sem um conhecimento do corpo, do organismo como um todo, fica mais difícil da gente ter um resultado a longo prazo, um resultado para a vida toda. Alguma pergunta? E aqui, ó, está a nossa pirâmide alimentar. Por que que nós consumimos muito carboidrato? Porque, assim, se nós formos interpretar a pirâmide alimentar, a base dela é o carboidrato, né? Aí tem muitas pessoas que falam assim, se é mais carboidrato, então é o que eu mais tenho que consumir. Sim, dentro do grupo alimentar, é o que a gente mais tem que consumir, só que a gente tem as porções certas, né, que a gente pode consumir durante o dia. E quem faz a adequação da quantidade de carboidrato que você precisa é o profissional da nutrição. Assim, por isso que é muito importante, né, quando a gente decide melhorar nosso estilo de vida, ou a gente já tem uma patologia pré-existente ou existente, é importante que esse profissional ele esteja montando um planejamento alimentar individualizado para você. E dentro da pirâmide, né, nós temos todos os grupos que nós devemos consumir, uns em mais quantidades, outros em menos, porque assim, tudo isso tem um porquê, né? Tem o carboidrato energético, frutas, verduras e legumes são reguladores, por causa da fibra, sistema imune, vitaminas, minerais, por isso que eles são os. Aí, na terceira parte, a gente tem os construtores, né, que são as proteínas, tem proteína animal, tem proteína vegetal, e no topo da pirâmide é o que a gente menos deve consumir, que são os açúcares, os doces e as gorduras industrializadas. Ficou claro para vocês? Sim, e aí, como que tá a alimentação de vocês, galera? Se vocês fossem colocar uma porcentagem em cada parte aí, na verde, por exemplo, né? Que é a primeira, O carboidrato.
Quanto seria, né? Eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? Podem comentar, pessoal. Agora a gente vai abrir um pouquinho para a gente conversar. Teve duas perguntas que me fizeram aqui, coloquei nas mensagens ali, Gra, não sei se você... Não vi. Teve uma pergunta assim: o iogurte natural que está na receita para o molho tem caseína? Tem. Tem proteína do Ah, leite. Então, essa pessoa tem alergia, porque a caseína é a proteína, né? Então, se a pessoa tem alergia à caseína, ela não pode consumir o iogurte natural, nenhum tipo de derivado, né? Na verdade, de leite da vaca. Mas ela pode estar substituindo por iogurte vegetal, que hoje a gente tem de amêndoas, tem de coco. Foi esses dois que eu já vi no mercado, de amêndoa e de coco. Não uhum, consumir, então, de forma alguma. Porque a caseína é diferente do açúcar, né? Do leite. Então, para intolerância à lactose, que é o açúcar, a gente tem um medicamento, né? E agora, para proteína, não tem. O único tratamento para proteína é o não consumo. uhum. E aí, outra pergunta: o polvilho doce e azedo é um carboidrato bom para fazer pão de queijo falso? Não. O polvilho, ele é um carboidrato simples, então, assim, dependendo do objetivo da pessoa, ele não é usando, né? A gente tem outras substituições do que dá para usar. A gente tem outros alimentos que dá para substituir o polvilho. Por exemplo, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa deseja perder peso, o polvilho não é uma boa opção, porque é carboidrato simples. Então, assim, a gente tem a batata doce, que dá para fazer pão de queijo fake, que a gente fala, né? Então, dá para alternar. Sim, Agora, se a pessoa só quer tirar o glúten da vida, seria interessante, mas se for a nível de emagrecimento, reeducação alimentar, não. Ele é sim. igual ao trigo. Uhum. Bom, agora podem perguntar. Raquel, Mara, Andréa. Vou parar aqui a apresentação para vocês perguntarem com mais privacidade. Podem perguntar as dúvidas de vocês para essa semana. Vocês entenderam a parte ali onde eu falo da sabotagem? Com alguma dúvida? Bom, então Eu ia falar, eu ia falar. pode falar. Então, meninas, é o seguinte: quando a gente fala em sabotagem, em procrastinação, alguém de vocês já passou por isso ou passa por isso? Preciso da resposta de vocês para mim falar o que eu estou pensando. Sim. André falou sim. Mara, Raquel. Tá, então, a experiência que eu tenho na clínica com mulheres, né? Nem sempre a sabotagem e a procrastinação é algo intencional, né? Eu quero fazer assim, eu vou fazer assim. Não é. Isso também está relacionado muito com a autoestima da pessoa, né? Com o autoconhecimento de si mesma e até com a depressão.
e a ansiedade, porque a depressão e a ansiedade, elas andam junto. Então, assim, se você sofre com procrastinação e com autossabotagem, é importante que você se autoconheça, você se autoavalie, sabe? Porque se você não tiver conhecimento do que está acontecendo com você, você sempre vai se culpar, sabe? E a culpa não é legal. Você vai achar que você é assim porque você quer, você vai pensar que você não é capaz. E por isso que é importante, né? Quando a gente fala tanto em autoconhecimento, conhecer o seu corpo, o seu ciclo circadiano, né? Conhecer o período em que você está fértil, porque tudo isso influencia. Então, assim, não se culpe se você procrastina, né? Se você deixa tudo para fazer amanhã e não faz, se os seus planos não saem do papel, você precisa estar bem atenta e saber por que isso está acontecendo. E se você não sabe, né, você procurar um profissional, fazer terapia, né? Através da terapia você aprende a se conhecer. Sim, tem até a mandala lunar, que eu já ensinei lá no meu Instagram. A mandala lunar, como nós mulheres somos cíclicas e cada semana a gente está de um jeito. Então, assim, lunar por quê? Porque a gente faz uma analogia com as 4 fases da Lua. Então, a gente tem a fase que a gente está em ovulação, tem a fase que a gente está ali pré-menstrual, que geralmente é a fase que a gente está mais procrastinando, a fase pré-menstrual e a menstrual, porque é uma fase um pouquinho mais. Não que vocês tenham que usar isso, né, como uma muleta, né? Digamos assim, como uma muleta. Mas acontece, sabe? A gente precisa tentar fazer menos, né? Mas acaba que algumas pessoas vão para os alimentos que vão suprir as emoções que está passando ali naquele momento, por exemplo, que é a famosa TPM, né, Gra? Se vocês tiverem um pouco de interesse nesse tema, a gente pode trazer mais conteúdo sobre também. Interessante, bem legal. E aí, meninas, podem comentar, aproveita que a gente está ao vivo aqui com vocês para tirar dúvidas. Nós já vamos encerrar, daí se ninguém perguntar. Tá bom? Você ficar com vergonha, não. Deixa eu interromper a gravação aqui, que não tinha interrompido.